entrar na nossa aula, então já vamos dar início a ela, tá? A Maíra está entrando agora. Acho que não conseguiu conectar. Vamos começar com alguns recados comuns. Bom dia, Maíra. Maiara, né? Bom dia. Vamos começar então com nossos recados, né? Que a gente acaba relembrando aí em cada aula, tá? Nós temos na nossa disciplina de produção de materiais, né? 4 atividades avaliativas da N1 no Moodle, vale 1 ponto cada uma. Então vocês têm que acessar o Moodle e fazer lá a atividade avaliativa 1, atividade avaliativa 2, atividade avaliativa 3 e atividade avaliativa 4. Cada uma delas lá tem um período, né? E uma data que encerra. Onde é que estão essas datas que terminam, né, que encerra a atividade avaliativa lá da N1 no Moodle? Estão no guia do aluno. Então, é um arquivo importante para vocês baixarem, né, ter o download dele aí no celular ou no computador, para vocês consultarem quando precisar, ou anotar, né? Abre ele ali, anota as datas das avaliativas que estão registradas no guia do aluno, tá? Para saber que dia termina cada um, para não perder nenhuma das atividades avaliativas, tá? São 4 pontos. Então, se a gente não fizer as 4 avaliativas, são 4 pontos que a gente perdeu na N1, né? Então, a gente está falando isso lá desde a primeira aula, né, para que ninguém perca. Né? Em todas as aulas eu vou acabar relembrando dessas atividades avaliativas, tá? Então, tem que acessar o Moodle, tem que fazer atividade avaliativa lá no Moodle, 4 atividades avaliativas na N1. O guia do aluno está disponível tanto lá no Moodle, quanto ali no Classroom, na barra atividades, o guia do aluno também está disponível. Tá? Clicando na barra atividades, indo lá no tópico guia do aluno, vocês vão clicar lá, vai ter um arquivo em PDF lá, que mostra as datas, tá? Então você tem que fazer dentro daquelas datas. Se deixar passar a data limite ali para fazer a avaliativa, ela vai encerrar e vocês não vão conseguir fazer, tá? Então, relembrando, né? Desde a primeira aula a gente está falando delas, tá? Quem quiser assistir na íntegra, né? O contrato pedagógico, que a gente tratou de todos esses elementos aí, né? De apresentação da disciplina, o vídeo também está disponível ali no Classroom, na barra atividades, tem lá vídeo do contrato pedagógico. Tratou toda essa parte sobre o calendário, o processo de ensino-aprendizagem, as avaliações, né, que serão feitas durante a disciplina. Tá lá para assistir na íntegra. Além das 4 avaliativas no Moodle, na N1 nós temos ainda o trabalho disciplinar, né? Trabalho disciplinar que vale 5 pontos na N1. O trabalho disciplinar, ele é feito aonde? No Classroom. Então, a gente clica na barra atividades, procura lá o tópico trabalho disciplinar, clica ali, vai aparecer o arquivo do trabalho, vocês clicam no arquivo e cada um desenvolve o seu trabalho ali individualmente, né? Entrega ele individualmente. Vocês podem debater em dupla, trio, enfim, né? Vocês podem trabalhar em grupo para fazer o trabalho, mas para entregar, cada um entrega o seu individualmente, tá? Ou seja, vai abrir o trabalho ali no Classroom, vai colocar o nome, a data, o nome do professor, vai desenvolver o seu trabalho ali, digitar suas respostas, e depois no final vai enviar, né? Marcar como concluído, né? Entregar. Aí eu recebo para atribuir a nota para vocês, e aí devolvo, né? Aí vocês vão receber lá trabalho devolvido, né? 5/5, 4/5, significa que tirou ou 5 de 5 ou tirou 4 de 5, né? Enfim, a nota que for, tá? Então, avaliativas da N1, 1, 2, 3, 4, no Moodle. Trabalho disciplinar no Classroom. Avaliativas no Moodle tem prazo para fazer, os prazos estão no guia do aluno. O trabalho disciplinar tem prazo para fazer, o prazo também está ali na atividade, é até 14/11, né? Depois, ainda no processo avaliativo, no último sábado da disciplina, dia 21/11, a gente tem a nossa avaliação final, tá? Então, essa revisão, né, acontece, a revisão final, né, acontece na parte da manhã e a avaliação na parte da tarde, tá? Essa revisão do dia 14/11 é a revisão da aula 1 a 8, é todo o conteúdo. No dia 21, na parte da manhã, a gente tem uma avaliação
específica de preparação para a prova, né? Na tarde, aí sim tem a prova, a partir das 13 horas, onde a gente, então, tem essa prova que é lá no Moodle, vale 9 pontos, na N2. Sabe que a nossa média, né, é N1 mais N2 dividido por 2. E aí vale 9 pontos, vocês vão receber instruções de prova, vão receber senha da prova no Classroom, e aí pegando a senha da prova ali no Classroom, vocês vão lá para o Moodle, façam login e senha, abaixo das avaliativas da N1, né, 1, 2, 3, 4, abaixo da 4 vai aparecer a atividade avaliativa final, prova final da N2, 9 pontos, vocês vão clicar ali e vão inserir a senha que vocês pegaram no Classroom. Vocês vão fazer a prova, enviar, e já vai ter a nota de vocês na N2. Bom, a gente viu que na N1, né, 4 pontos das avaliativas no Moodle, mais 5 do trabalho disciplinar, dá 9. A avaliação da N2 também dá 9, né? De onde vem o 1 ponto que falta da N1 e 1 ponto que falta da N2? Então, vem da participação de vocês na aula ao vivo. Então, acessou a aula, né, às 9 da manhã, ficou até o meio-dia, depois do intervalo do almoço, voltou às 13 horas, ficou até às 16 horas, fez as atividades também no Classroom, né, na parte da manhã, na parte da tarde, então participou de todas as aulas, tanto no ao vivo quanto nas atividades no Classroom. Aí tem um ponto na N1 e tem mais um ponto na N2, tá? Então esse é o nosso processo avaliativo e aí é o nosso calendário de aulas, né? No sábado, dia 17, a gente viu a aula 1 e 2, aula 1 de manhã, aula 2 de tarde. Hoje a gente tem a aula 3 na parte da manhã e a aula 4 na parte da tarde, tá? Então,
Caiu a minha conexão aqui, né, gente? Estão me ouvindo? Agora sim, Ah, Soro. tá. Alguma coisa aconteceu aqui inesperadamente e a conexão deu uma bugada. Ver se eu consigo projetar de novo aqui a nossa apresentação. Estão visualizando a tela? Sim. Tá. Sim. Certo. Eu acho que antes de cair, a gente já tinha terminado essa parte aqui do nosso processo avaliativo, né? Que a gente estava relembrando. Já tínhamos falado de tudo, né? Sim. Tá. Certo. Então vamos iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje. A aula 3, que é gestão e controle do estoque. Tá? Lá na nossa primeira aula, né, sábado passado, a gente falou dos 5 objetivos da administração da produção, né? Custos, qualidade, rapidez, flexibilidade e confiabilidade. São 5 objetivos, né, da gestão, da administração na área de produção, seja produção de serviços, seja produção de bens. Né? Em termos de gestão de estoque, permanecem esses 5 objetivos. Então, sempre que a gente está falando, né, do nosso conteúdo aqui de gestão de controle de estoque, a gente tem que ter essa perspectiva também, né, que a gestão do estoque, ela faz parte de todo o processo, né, e sim, né, ela participa para contribuir, né, no atingimento desses objetivos, que são esses 5, tá? Então, conceito de estoque. Então, estoque é todo e qualquer material que a empresa tiver no seu processo, tá? Desde o início, né, da entrada lá, né, com a chegada do material, né, do fornecedor, ou seja, mesmo lá, desde o fornecedor até a entrega do cliente final, né, está acontecendo o processo de gestão do estoque. Matéria-prima na entrada, produto acabado na saída, no depósito final, né, na expedição pronto para ser entregue ao seu cliente. E essa entrega, né, é o do produto, bem físico, né, ou a prestação do serviço. Tá? Então, tudo que tiver armazenado, né, para venda, né, ou em processo para ser realizado depois a venda, é estoque. Tá? Inclusive, nós vamos ver aí uma classificação, né, dos diferentes tipos de estoque, né, ao longo do tempo. Esse material vai sofrendo transformações, né, até se tornar o produto final. E a gente tem classificações de estoque aí em processos. Principais funções do estoque, né? Para que ele serve, o seu objetivo, né? Como ele pode ser utilizado em termos de gestão, né, de forma estratégica aí pelas organizações. Primeira função dele, atendimento da demanda prevista. Então, a empresa precisa ter a quantidade certa dos materiais, né, dos seus insumos, matérias-primas, para que o fluxo produtivo, né, de processamento do produto não tenha interrupções no seu fluxo, para que os prazos acertados de entrega para o cliente final sejam devidamente cumpridos. Lembrem que são 5 os objetivos da administração, né, de produção. Um deles que é confiabilidade. Bom, se eu quebrar o fluxo produtivo, obviamente eu não vou conseguir cumprir o prazo e aí, né, eu posso quebrar a confiabilidade do meu cliente, no mínimo, em um dos 5 objetivos, que já é algo grave. Né? Segunda função, desenvolver uma proteção física contra faltas e os aumentos de preços. Então, sempre que a empresa projeta, né, o seu processo produtivo, aquilo que ela vai ter que realizar em termos produtivos num período, né, ela vai projetar também aquilo que ela precisa comprar em termos de matéria-prima
para conseguir realizar aquela produção. Isso de uma forma, né, idealizada. Tem que produzir lá 1.000 produtos, né, 100 do produto A, 200 do produto B, 300 do produto C, cada um deles com as suas necessidades de matéria-prima, e eu tenho essa produção programada para 30 dias. Eu vou comprar os materiais para essa produção. Claro que a gente sabe que isso seria o ideal, né? Eu preciso disso, vou lá, compro, tenho, mas nem sempre funciona dessa forma. Eu posso tentar comprar do meu fornecedor, ele não tem para me entregar naquele prazo, né? Então, eu tenho que fazer uma proteção física, às vezes, né, em relação a determinadas matérias-primas, porque ela pode ser descontinuada, né, pode sofrer oscilações nas entregas, o fornecedor pode apresentar algum tipo de problema, então tem que ter um estoque de proteção, né, que é uma das coisas que a gente também vai ver durante essa aula de hoje, né, que é o estoque máximo, o estoque mínimo, em que eu não posso esperar, né, receber um pedido para comprar matéria-prima, em muitos casos, né. Em muitos casos, eu tenho que ter já esse material dentro do meu estoque, garantindo que eu vou conseguir, né, atender a produção com a chegada do pedido. Aí sim, né, eu vou fazendo compras para realimentar o estoque. Então, não se faz as compras para alimentar o processo produtivo diretamente. Eu faço a compra para alimentar o estoque, que garante o fluxo de produção. Então, não pode faltar materiais no estoque para que a produção não pare. Esse é uma das funções, né, do estoque, a proteção física contra a falta, né, de material. Tá? E outra proteção é contra o aumento de preços. Eventualmente, muitas empresas acabam adquirindo, né, matéria-prima no mercado internacional, né, fornecedor externo, então importa as matérias-primas, e esses contratos, de uma forma muito geral, assim, né, na sua maioria são em dólar. A gente sabe que, né, existe uma flutuação cambial que acontece de uma forma dinâmica. Eventualmente, esse câmbio pode, né, subir significativamente. Né? E se eu for realizar a compra nesse momento que há uma alta no câmbio, né, na disparidade entre real e dólar, eu vou pagar mais caro pela minha matéria-prima. E vou me tornar menos competitivo frente ao meu fornecedor, ou seja, vai subir o meu custo. Um dos 5 objetivos da administração de materiais, né? Tá lá, o primeiro deles, custos, né? Tem que minimizar esses custos. Como é que eu posso fazer isso? Uma das coisas com a função do estoque, ou seja, eu posso aproveitar em alguns momentos que o câmbio está favorável, ou seja, a paridade, né? Dólar, real, né? Tá num nível melhor, né? O dólar está desvalorizado e a gente pode comprar, né, dos nossos fornecedores internacionais, aí importando uma quantidade adequada, né, dentro dos limites da empresa, é claro, de matéria-prima, para que quando haja, né, quando ocorra a alta do dólar, eu não tenho que fazer compras, né, naquele momento. Eu posso ir utilizando o material que eu já comprei a dólar baixo para alimentar o meu processo produtivo. Aí aproveitar quando o dólar baixar, há uma flutuação, né, em mais ou menos tempo, e aí aproveitar para fazer novas compras quando o câmbio estiver mais favorável. É claro, né? Isso pode não acontecer, né? É uma estratégia e a empresa pode se aproveitar, né, dessa estratégia caso haja essa flutuação dentro do prazo, né, do material que ela tem. Né? Claro que se passar esse prazo, o câmbio estiver mais elevado, ela vai acabar sofrendo esse impacto, mas aí, né, ela já conseguiu por algum tempo, né, conseguiu promover essa proteção contra preços. Né? Terceira função do estoque, propiciar ganhos com descontos recebidos em função do volume de materiais adquiridos. Então, isso aqui é uma das funções, né, do estoque, e sempre que a empresa consegue realizar, né, ela tem ganho em termos de valor negociado, né, das matérias-primas com o fornecedor. Então, claro que olhando para os 3 sistemas produtivos que a gente viu na primeira aula, né, o sistema por encomenda, lote, contínua, claro que quem se aproveita melhor, né, dessa função aqui é a produção contínua, né, a produção em massa, porque é o volume, né, a produção contínua, a empresa sabe que vai produzir aquele produto ali durante muito tempo, né, e ela pode adquirir em grande volume
as matérias-primas que ela precisa para uma produção que é de longo prazo, né? Então se adequa muito bem, né? E quem tira melhor proveito disso é o sistema de produção contínua. O sistema de produção em lotes tem algum aproveitamento, porque consegue produzir um lote, às vezes, né, maior, mais ou menos volumoso, mas a produção por encomenda já fica bem limitada, né? Não vai conseguir fazer aquisições em grande volume, né? Justamente porque acaba trabalhando sob pedido, né, sob demanda. Então, tem que customizar o produto de acordo com a necessidade do pedido do cliente, né? Então, a produção por encomenda fica um pouco prejudicada nessa função, né? Ganho de desconto recebido em função do volume do material adquirido. Talvez em alguns casos muito específicos, né? A produção por encomenda consiga um pouquinho mais de volume, né? A depender do tipo de produto, né? Mesmo que tenha que esperar a encomenda, pode ser, né, que a empresa consiga ter algum ganho em volume. Vamos pegar o exemplo da confeitaria, né, que a gente utilizou na primeira aula. É uma produção por encomenda, né? Então, vai ser solicitada a produção, né, de um bolo para uma festa de criança, um bolo para uma festa de 15 anos, um bolo para uma festa de casamento. A parte decorativa, recheio, né, formato do bolo, tudo isso, né, é de acordo com o pedido de cada cliente. Não tem como prever, né, já montar o bolo e deixar pronto para revenda, porque ele é feito customizado de acordo com o pedido do cliente. Mas as matérias-primas, né, em alguma medida ali, né, são comuns, né, a qualquer tipo de customização. Por exemplo, a farinha vai usar, né, independente, né, da customização, vai usar farinha na hora de fazer o bolo. Então, nesse item do estoque da produção sob encomenda, pode ser que consiga um certo volume, né? Vai comprar, claro, um volume exagerado, mas consegue ganhar, né, na aquisição um volume maior, né? Uma compra um pouco mais volumosa. Basicamente isso, né? Já a produção contínua, não, né? A produção contínua, pegando o exemplo que a gente teve na primeira aula, né? Da indústria automobilística, produção de automóveis, por exemplo, né? A empresa, né, vai produzir aquele modelo de carro, né, que está no projeto para produzir aquele carro durante 5 anos, até entrar a nova versão, né? Então, um tempo muito grande, né? E a empresa pode comprar matéria-prima ano a ano, né? Então, ela pode lá, vai tal parafuso, né, na construção aí, né, desses milhares de automóveis que vão ser produzidos durante 5 anos, eu vou comprar matéria-prima ano a ano, então vou comprar o parafuso para o ano inteiro. Imagina o volume que é, né? Claro, ao chegar no fornecedor, né, eu quero lá tantos milhões de parafusos, consegue negociar um preço muito mais baixo, né, e ter um ganho aí na aquisição do volume, né, e aí atende, né, ao requisito custos, por exemplo, nos 5 objetivos da administração da produção. Bom, os tipos de estoque, né, em geral, né, antes da gente estudar estoque, né, e os tipos possíveis de classificação, em geral a gente pensa em estoque, a gente pensa, matéria-prima lá, chegou, está armazenado no almoxerifado, é estoque, né? Aí depois vai entrar no processo produtivo, vai produzir, quando o produto estiver pronto, vou ter o estoque do produto acabado. Normalmente a gente pensa nesses dois extremos, né? Na entrada e na saída, né? Mas o material, né, ele vai sofrendo alterações durante o processo produtivo, e enquanto ele está dentro desse processo, né, ele também é estoque, né? Então, vou ter estoque de material em processamento, por exemplo, né? Está sofrendo algumas alterações. O produto semi-acabado ainda está dentro do processo, mas já está semi-acabado, também é um estoque. Material acabado também está dentro do processo ainda, não está pronto, né? É um estoque, e depois, quando tiver acabado, vai estar lá no depósito. Então, é importante, né? Esses 3 intermediários são menos conhecidos, né? Mas são classificações de estoque: material em processamento, material semi-acabado e material acabado. No geral, o que a gente conhece? Os extremos, né? O da matéria-prima que está no almoxerifado e do produto acabado que está no depósito, né? Ou na expedição, tá? Por que existe essa classificação, né, maior? Sempre que a matéria-prima, né, saiu lá do estoque e sofreu algum tipo de alteração, já houve agregação de valor, então mudou o valor, né? A gente sabe que quando a gente adquiriu lá do nosso fornecedor, ele teve um custo.
e entrou no nosso almoxarifado de matéria-prima por um custo. Então lá entrou o parafuso, a chapa, o cabo, né? Cada um por um custo de aquisição do fornecedor. Mas aí começou o processamento. Né? Entrou lá o parafuso, ele foi colocado numa chapa metálica, a chapa foi pintada. Quando foi feito esse tipo de serviço dentro do processo produtivo, esse material está em processamento, já agregou valor. Então já mudou o valor, né, desse estoque. Então o material em processamento tem um valor que já foi agregado. E assim vai acontecendo com o material semi-acabado, material acabado. Em cada fase, né, o estoque sofreu alterações, né, a matéria-prima foi sofrendo alterações, foi sendo agregado valor, até que ele chegue ao produto acabado, que é o valor final do produto, né? Que é o custo final ali de produção, que depois, né, vai sofrer a devida precificação, tá? Então, por isso essas diferentes classificações aí dentro do estoque. Estoque de matéria-prima. Então, são os materiais que foram adquiridos pela organização dos seus fornecedores, que adentraram o seu estoque lá no almoxarifado e que estão lá armazenados, né, e que não sofreram nenhum tipo de alteração, manipulação, né, ou agregação de valor, tá? Chegou tal e está lá no almoxarifado tal qual foi entregue pelo fornecedor. E essa é a matéria-prima. Nenhuma alteração ainda está no almoxarifado, por exemplo. Bom, depois nós temos os materiais em processamento. Nesse caso aqui, o material já está em circulação na produção, né? Então, são os materiais que estavam dentro do almoxarifado e agora estão no processo produtivo. Então, é um conjunto de materiais, né? Várias matérias-primas sendo, né, processadas dentro do processo produtivo. Tá? Estão sofrendo, então, transformação. Nesse processo de transformação está sendo agregado valor. Então, aquele material ali já sofreu alteração do seu custo de produção, por exemplo, né? Então, tinha um custo quando estava lá na matéria-prima, no almoxarifado de matéria-prima, sofreu algum processamento, já foi agregado um valor nele. Depois nós temos os materiais semi-acabados. Então, aqui é um conjunto de materiais que já passaram por diversos processos de manipulação e transformação, então próximos de ser concluídos. Ou seja, né, eu tinha lá como matéria-prima individualmente, né, esses materiais: parafuso, chapa, cabo, tinta, né, enfim, era matéria-prima. Entrou no processo produtivo. No processo produtivo, esse material sofreu processamento, a chapa foi pintada, o parafuso foi colocado na peça, né, lá na outra etapa alguém conectou um cabo, né, e aí quando chegou nesse ponto, né, já está material semi-acabado. Eu tenho uma peça pintada com os parafusos, com os cabos, e eu tenho um material semi-acabado. Já sofreu várias agregações, né? Ele é um material semi-acabado, quase pronto, né? Próximo de ser concluído, tá? Então tem um material semi-acabado com as agregações de valor do trabalho feito, né? E dos processos realizados. Depois eu tenho os materiais acabados. Aí são conjuntos de produtos que já tiveram um processo de produção finalizado. Então, ficou pronto uma etapa do processo produtivo ali, uma outra etapa do processo produtivo ali, no semi-acabado, né? E aí integrou tudo, virou material acabado. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tinha a porta, era um material semi-acabado, né? Eu tinha o chassi, um material semi-acabado. Eu tinha a roda, um material semi-acabado, né? Eu tinha o retrovisor, o material semi-acabado. Integrei tudo, todos esses materiais semi-acabados, ele virou um material acabado. Por exemplo, o carro, né? Eu tenho material semi-acabado. Não é acabado ainda porque falta passar por teste, revisão, controle de qualidade, né? Para que ele se torne um produto acabado. No momento ele é um material acabado, onde a gente integrou as partes, né, que eram semi-acabadas, tá? Ao final, aí sim nós temos o produto acabado, né? Ele já está pronto, embalado, foi testado, revisado, né? Passou por todo o processo de qualidade e já foi destinado ao depósito, né? A expedição para depois ser encaminhado ao consumidor final. É o produto pronto, ou seja, ele era um material acabado, foi testado e liberado para ser enviado para o cliente.
aí virou um produto acabado, tá? Então, a última fase do processo de agregação de valor, né, se torna produto acabado. Tá? Então, são 5 tipos de estoque. Tranquilo até aqui, gente? Perguntas, dúvidas? Fernanda mandou ali um bem tranquilo. Tranquilo, senhor. Legal. Muito bem. Alguém já conhecia essas nomenclaturas de estoque aqui, fora, é claro, né, da matéria-prima e do produto acabado? Os intermediários ali, alguém já tinha ouvido falar? Eu não, pro. É menos frequente, né? Menos frequente. Em geral, são os extremos que a gente ouve falar mais mesmo, né? Thiago mandou um tudo ok ali. Muito bem, gente. Então, vamos adiante. Bom, é uma fase importante aí da gestão e controle do estoque, o planejamento e controle, né, desse estoque. Lá na aula anterior a gente viu lá planejamento e controle da produção. O planejamento e controle do estoque é um processo que faz parte, né, do planejamento e controle, né, dos materiais. Então, nesse caso em específico aqui, há um controle, né, para que se mantenha a quantidade adequada, né, dentro do estoque para suprir a demanda, né, de materiais, se prevenir de possíveis flutuações, né, para manter o fluxo de produção constante e sem, né, claro, aumento de custos em termos de materiais. Então, eu vou ter que ter, né, esse tipo de controle. Eu preciso de um valor mínimo dentro do meu estoque, de forma a não descontinuar, quebrar o fluxo de produção. E eu também vou ter um valor máximo, né, que eu não posso ultrapassar, justamente para não aumentar o custo financeiro alocado em matéria-prima. Então, são dois extremos, né, em que a gente pode manter uma flutuação do estoque para garantir esses dois requisitos. Ou seja, abaixo do mínimo, né, eu vou ter quebra do fluxo produtivo, a produção pode parar e um dos 5 objetivos da produção vai ser não vai ser atingido, né? Por exemplo, confiabilidade. Parou o processo produtivo, vai atrasar, quebra a confiabilidade com o cliente final. Então tem que ter no mínimo, né, um controle de valor que abaixo dele não pode passar. E no máximo, né, eu não posso ultrapassar, porque eu vou descumprir o objetivo custos. Né? Se eu alocar muito recurso em estoque, esse dinheiro parado em estoque, né, pode representar, né, dinheiro, então, que poderia estar sendo utilizado para giro da empresa, fluxo de caixa, né, cumprir com obrigações perante terceiros, né, e aí eu, né, aumentei meu custo de material em estoque. Né, então, esses dois limites a empresa precisa controlar, isso faz parte do planejamento e controle do estoque, tá? Então, precisa ter um mínimo de valor, né, em quantidade do estoque e um máximo também, né, de flutuações dentro desses dois valores, fazendo compra e consumo, né, desses materiais. Uma das ferramentas para fazer esse controle é a ficha de estoque. Então, o fichário de estoque, né, é um conjunto de fichas ou planilhas onde vão ser registrados ali os dados do material que está circulando. Tá? Pode ser feito, né, tanto manualmente quanto via sistema informatizado. Então, em geral, né, empresas que ainda estão atrasadas no processo de informatização, ou empresas menores, né, algumas acabam utilizando, né, esse controle de estoque através de fichas manuais mesmo, né? Então, fichário em papel, né? Outras empresas que já andaram um pouco mais no processo de informatização vão ter isso dentro do sistema, né? Em geral, né, grandes empresas, né,
de empresas de médio, grande porte, por exemplo, já está tudo informatizado, né? O mais comum de encontrar esse controle manual, né, em papel, são pequenas empresas, né? Pegar, por exemplo, e mesmo assim, né, mesmo as pequenas, muitas já estão bem informatizadas, né? Vamos pegar, por exemplo, uma ferragem de bairro, né? O controle do estoque às vezes é no papel ali, né? Muito embora a gente já encontre algumas estruturadas com um sistema informatizado, mas também ainda existe, né, esse controle manual, tá? Esse fichário, né, ele vai controlar o material que está no estoque, né, o registro dele, e a quantidade que está sendo movimentada, está sendo enviada, né, para o processo produtivo, né, que está saindo, né, do estoque. Tá? Então, no mínimo, a gente tem, né, dois processos sendo registrados. Né? O material que está saindo do estoque e o material, quantidade que está sendo enviada. Tá? Esses dados da movimentação desse insumo, né, feito manualmente ou via sistema. Tá? Claro que aí precisa ter um controle, né, daquele máximo e mínimo. Então, estou tirando o material do estoque, quanto é que está sobrando? Estou tirando o material do estoque, quanto é que está sobrando? Ó, passou do mínimo, né? Tem que comprar mais material para repor. Tá? Então, a ficha do controle de estoque ajuda esse controle de quantidades, né, dos materiais que precisam estar lá dentro do estoque para atender, né, as demandas dos clientes. É claro, né, que aí tem que ter ficha de controle, né, para cada material, né, individualmente, tá? Vamos ver a nossa curva ABC, que é uma outra ferramenta de gestão de estoque muito importante. A gente sabe que uma boa gestão de estoque ela pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso, né? Justamente por aquilo que a gente estava falando antes em gestão dos valores, né, em quantidade desse estoque em máximo e mínimo, por exemplo. Tá? Isso é uma das coisas. Então, se eu estou gerindo bem meu estoque, né, eu vou garantir que não haja falta, vai ter sempre o mínimo dentro do estoque para atender a produção. Em termos financeiros, eu nunca vou ultrapassar o teto máximo para não alocar recursos a mais dentro do estoque. Se eu consigo fazer essa boa gestão, né, a empresa tem sucesso. Se eu deixo baixar do mínimo, vai faltar, quebra a confiabilidade, posso perder mercado consumidor, isso pode representar o fracasso da empresa. Né? Se eu comprar demais, posso estar alocando recurso financeiro em estoque e faltar recurso, então, para cumprir obrigações com terceiros, isso também pode levar a empresa ao fracasso. Né? Mas, em gestão de estoque, a gente dá um passo além, né, com a curva ABC. Por quê? Na curva ABC, eu identifico o valor financeiro de cada item dentro do estoque. E classifico, né, esses itens pelo valor financeiro em itens de classe A, classe B e classe C. Ou seja, em nível de importância. Tá? Porque eu vou precisar, né, ter um cuidado especial com aqueles itens que têm maior valor financeiro dentro do estoque, né, porque eles representam, né, dinheiro da empresa ali, né? Se a empresa começa a perder, ter dificuldade em ingerir esses itens de maior valor, né, ela está perdendo, né, a maior fatia, né, do valor financeiro colocado em estoque. Em termos absolutos, todos os materiais têm importância. Mas em termos relativos, né, os itens A são os financeiramente que têm mais valor financeiro. Então, são os mais importantes relativamente, tá? Depois vem os itens B, depois vem os itens classificados como C. Então, as classes ABC, elas obedecem um critério de bom senso e conveniência, tá? Os gestores das organizações, eles podem estabelecer outras faixas de classe para aquela organização em específico, tá? Então, a gente conhece a curva ABC, a gente estuda a curva ABC, né, nessa classificação, em 3 faixas, né? E aí, na prática, na gestão, os gestores podem estabelecer mais faixas, tá? Obedecendo, é claro, né, os mesmos princípios, mas vai utilizar mais faixas. Então, A, B, C,
né? São 3 faixas de matéria-prima. Aí eu posso lá na minha empresa estabelecer A, B, C, D, A, B, C, D, E, e vou distribuir os percentuais de importância, né, de acordo com o número de faixas. Isso porque cada empresa tem características, contexto pessoal, né, necessidades diferentes, e aí pode estender, né, o número de faixas da classificação. Igual o nome da ferramenta é curva ABC, né? Só vai ter, no caso, mais faixas classificatórias, tá? Então vamos entender um pouquinho aí essa classificação da curva ABC dentro do estoque, tá? Então ela é uma metodologia em que a gente vai definir, né, os itens classe A como os de maior importância, de novo, né, importância relativa, tá? Em valor ou quantidade. No nosso caso aqui, né, a gente vai estar identificando financeiramente, né, quais são os itens de maior valor dentro do estoque, na classe A. Na classe B, eles têm uma importância também relativa, ou a quantidade ou o valor. Eles têm, os classe B, valor intermediário, né? Está abaixo dos valores da classe A, mas acima dos valores da classe C. Os da classe C são de menor importância relativa, tá? O valor financeiro deles é menor, tá? Então, reforçando aqui, né? Todos os itens em estoque têm importância, tá? Importância absoluta. Por quê? Vamos pensar ali numa matéria-prima classificada como A. Vamos pensar aí numa empresa de geradores, né? Um motor para montar um gerador. Ele é um item classe A, ele é do estoque, né? Um dos itens que tem maior valor financeiro. E na classe C, vamos imaginar que na montagem desse gerador eu tenha parafusos. Tá? E o parafuso ele tem menor valor financeiro. Então, nesse sentido, o motor está na classe A com maior importância relativa, e na classe C eu tenho os parafusos, menor importância relativa em termos de valor. Né? O preço do parafuso é bem menor do que o preço do motor. Mas em termos absolutos, todos eles vão ter importância. E se faltar o parafuso, eu não posso entregar o produto. Né? Então, em termos absolutos, todos os materiais que compõem o produto são importantes. Mas em termos relativos, ou seja, relativo a preço, por exemplo, o valor desse item no estoque, a importância é classificada conforme a curva ABC. Tá? Então, muita atenção nessa distinção aí, né? Tudo é importante no estoque, mas em termos financeiros, segue a classe ABC. Tá? Por quê? Vamos imaginar aí que a empresa precisa fazer um inventário do seu estoque. Né? E ela tem, né, mais de 10 mil itens em estoque. E vamos imaginar, então, que para fazer esse inventário, a empresa vai demandar pessoas, tempo, isso tudo é custo. Se ela tiver que fazer esse inventário várias vezes durante o ano, né, esse custo é bem elevado durante o processo, durante o ano produtivo. Então, ela utiliza a classificação ABC para fazer mensalmente, por exemplo, um inventário dos itens em estoque que são classe A. Então, tenho lá o motor do gerador, eu tenho mais 2, 3 itens que são extremamente caros e estão como classe A. Então, isso eu faço todos os meses, né? É mais rápido, leva menos tempo, então, né? Tem menos custo, envolve menos pessoas, leva menos tempo. Aí eu faço dos classe A, que são o maior valor dentro do estoque, né? Todos os meses. Né? Tem menos custo com o inventário. Os classe B eu posso fazer a cada 3 meses, por exemplo. Né? Eles têm um valor dentro do estoque que é intermediário, é importante, né, fazer periodicamente o seu inventário, né, mas não com tanta frequência quanto os classe A. Então eu vou lá e faço meu inventário do classe B a cada 3 meses ou a cada 6 meses, por exemplo. Os de classe C, como tem menor importância financeira, eu posso fazer, e eu vou ter eles em maior volume, em maior quantidade, eu posso fazer a cada 6 meses ou uma vez por ano o inventário dos itens classe C. Reduzindo assim, né, os meus custos com o inventário, por exemplo, né, e mantendo, né, a minha curacidade de estoque, né, o número de produtos de forma adequada dentro do meu estoque, sem perdas, tá? Bom, qual é a teoria, né,
que leva a essa classificação percentual dos itens classe A, B e C. Vem lá do Vilfredo Pareto, que era um economista italiano, que disse que 80% da riqueza de um país estava na mão de 20% das pessoas, né? E apenas 20% da riqueza do país estava na mão de 80% das pessoas. Isso então veio lá da economia, né, do Vilfredo Pareto, né, um economista italiano. Posteriormente, isso foi adotado então, né, para outros processos de gestão dentro das organizações, sempre que se relaciona, né, ao valor financeiro, né, em alguma medida. Nesse sentido, né, os valores que estão no estoque, né, os itens que estão no estoque, recebem esse tipo de classificação. Né? 80% do valor financeiro, né, que a empresa tem dentro do estoque está representado em 20% dos produtos, né, dos materiais que estão no estoque. Ou seja, os itens A, né, são em quantidades menores, em geral 20%, mas eles representam 80% do valor financeiro que está no estoque. E aí, a medida inversa também, né? Ou seja, apenas 20% da parte financeira em estoque, né, está em 80% dos itens. Então vamos imaginar, né, que 80% dos itens sejam parafuso, porca, arruela, coisas de menor valor, né, mas são, em termos de quantidade, o maior volume. São 80% em volume, mas financeiramente são apenas 20%, né, do valor financeiro. Por isso, os itens A são os em menor quantidade, mas tem o maior financeiro. Veja o exemplo, né, do nosso gerador, né, que leva um motor lá, e outros itens, né, de maior qualidade classe A, que são 80% financeiro, por isso, né, o inventário é mais seguido para evitar perdas desse material que é de mais custo para a organização, tá? Então, para a nossa classificação ABC, a gente vai seguir, né, esse princípio, né, que vem lá do Vilfredo Pareto, e que na nossa base teórica, né, é a classe ABC. Mas, de novo, né, na prática profissional, o gestor de estoque pode estabelecer outras classificações, né, A, B, C, D, E, A, B, C, D. Né, nos nossos exemplos, nosso estudo aqui, a gente está utilizando, né, a curva ABC conforme a teoria, tá? Bom, itens classe A, como a gente falou, o valor financeiro dele no estoque representando 80% do valor do estoque. Os outros 20% restantes ficam distribuídos, né, nos itens que são B e C. Então, tá aqui, né, 15 mais 5, 20%. Os 20% restantes estão distribuídos entre os itens classe B e C. No caso específico, item B, 15% do valor financeiro do estoque, item C, 5% do valor financeiro em estoque. Em termos de quantidade, os itens A, que são financeiramente 80% do valor financeiro, representam apenas em quantidade 20%. Ou seja, eu tenho menos ele no estoque, né? Mas financeiramente ele é o mais caro, 80% do preço, né, do custo. Os itens B, em valor financeiro, representam 15% do estoque, mas em quantidade, né, em volume, né, em número de peças, eu tenho ele como 30% de todo o estoque. E depois os itens C, né, que são financeiramente, né, 5% apenas, financeiramente do estoque, mas em quantidade, né, em número de peças, eles representam a metade de tudo que eu tenho no estoque. Tá? Então, vamos pensar assim, o gerador, eu tenho lá 10 geradores, né, no estoque, é 20% só do meu estoque, mas pelo valor dele, né, imagina que cada gerador custe, né, motor do gerador custe 20, 30 mil reais, e ele custa então 80% do estoque. Mas parafuso, porca, arruela, os itens C, em quantidade são 50% do estoque, né? Eu tenho lá 1.000 parafusos, né? 10.000 arruelas, né? Quantidade é maior, então é 50% do estoque. Mas financeiramente, por ser um item muito barato, custa centavos cada um, financeiramente apenas 5% do estoque. Essa é a classificação da curva ABC, tá? Nós vamos utilizar, né, claro, a classificação do valor financeiro para identificar quem são os itens mais caros, itens A,
quem são os itens intermediários, itens B, e os mais baratos, né, em termos financeiros, né, de custo, os itens C, tá? Bom, para realizar a classificação da curva ABC, né, a gente precisa ordenar os itens conforme essa importância relativa. Então, reforçando de novo, importância relativa, né, no nosso caso em específico aqui, o valor financeiro. Tá? Em termos de importância absoluta, todos os itens importam para o produto final. E se faltar um parafuso, o produto não pode sair, né? Tem que estar completo. Então, de forma absoluta, todos os itens precisam, né, ser observados. Mais importância relativa a valor financeiro, a gente tem a curva ABC. Então, relativamente, né, a gente faz a classificação. Vamos aí reforçar os itens A, né? Esses são níveis de estoque, né? São minimizados porque esses itens são caros. Então, o exemplo do motor do gerador, né? Se o motor do gerador custa 10, 20, 30 mil cada um, né, eu não vou ter 1.000 geradores, né, 1.000 motores de gerador em estoque, né, porque o impacto financeiro, o custo é muito alto. Então, eu vou ter, né, esse item em estoque de forma minimizada, né, a menor quantidade para atender às necessidades produtivas, né, sempre adquirindo, né, do meu fornecedor esse motor que eu vou utilizar, na medida do necessário, tá? Justamente para não deixar valor parado, né, em estoque, né, em um item tão caro, tá? E é claro que eu vou fazer, né, a manutenção, né, do meu inventário desse produto de uma forma mais ajustada, né? Então, todos os meses eu fico verificando quanto é que eu tenho de volume de motores no meu estoque. Esse mês, né, nós temos 10 motores, nesse mês nós fizemos 6 geradores, né, cada um para um projeto específico, e ficaram 4. Então, eu vou repor, né, o meu estoque para ficar dentro dessa faixa, né? Mínimo 4, máximo 10, né? Já ficou só 4, eu reponho os outros 6 e mantenho esse controle, tá? Não passando de 10, justamente para não impactar os custos, nem diminuindo de 4 para não descontinuar o processo produtivo. Os itens B, né, eles já são de valor um pouco menor do que os itens A, né? São intermediários. Então, eu posso ter ali inventários trimestrais, como a gente comentava anteriormente, né? Fazendo o controle da mesma forma, né? Controlando o estoque, né? Mas não de uma forma tão apertada quanto os itens A, né? Vou fazer inventário, né? Esse inventário, claro, tem custo, né? Precisa de pessoal, leva tempo para fazer, mas eu preciso também manter o controle desse material, é claro, né? Dentro dos valores mínimo e máximo, né? Eu faço inventário para identificar as perdas, né? Mas eles têm, né, a necessidade aí de fazer um controle de menos frequência, né? Frente aos itens A, tá? Em termos de quantidade, todos eles são importantes, né? Como a gente falou, mas em termos de valor financeiro, tá? Os itens B, então, são de valor intermediário. E os itens C são os que custam menos, né? São classificados como não tão importantes financeiramente, né? Por isso a importância relativa. Então, esses eu posso fazer um inventário, né, uma vez por ano, por exemplo, né, ou semestralmente, tá? Então, aqui a classificação ABC, de novo, né, ela é importância relativa a valor financeiro do estoque. Então, quando a gente diz que os valores, né, que os itens C são os menos importantes ou não tão importantes, é em relação ao custo dele dentro do estoque, tá? Mas em termos de importância relativa, se faltar parafuso, que é item C, o produto não sai, né? Então, em termos de importância absoluta, quantidade, a gente deve ter a quantidade necessária para atender a produção, tá? Construção da curva ABC. Como é que a gente faz nessa construção? O que é necessário? Bom, obviamente, para fazer a curva ABC, eu preciso da relação de todos os itens que estão no estoque da organização, da empresa, tá? Então, eu preciso da listagem, da tabela desses materiais, desses insumos. O código, é claro, né, referência de cada item no estoque, quanto se tem de consumo anual desse material e o valor unitário, né, de aquisição de cada item, tá? Para conseguir apurar o valor financeiro de cada item dentro do estoque.
Então, eu preciso da relação, o código, né, a descrição, o que é cada item, né, quanto eu consumo, né, daquele item no ano e o preço dele, o preço de aquisição. Tá? Claro que multiplicando o preço de aquisição pelo valor total, né, de necessidade anual, eu vou ter, né, o volume financeiro por ano de cada um dos itens em estoque, para depois, então, conseguir fazer a classificação ABC. Então, vamos pegar aqui esse conceito, né, numa tabela inicial. Então, cálculo da curva ABC. Então, eu tenho a coluna código. Nesse exemplo aqui, nesse estoque, tem 10 materiais, tá? Então, o código dele é material 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Claro que nas empresas, né, o código dos materiais são código numérico, código alfanumérico, né, ou só um código alfabético, tá? Nosso exemplo aqui só é uma listagem de materiais. Na empresa tem que se ter atenção, né, de que ele tem códigos específicos. Na segunda coluna, está aqui o valor unitário de cada material. Esse valor unitário foi o custo de aquisição desse material junto ao fornecedor, né? Então, eu peguei lá do meu fornecedor, né? Comprei material 1, podia ser, por exemplo, parafuso, né? Custou R$ 2,50 cada um, tá? Então, o valor unitário de cada peça do material 1. Esse material 1, a quantidade demandada anual, né? São 25 mil unidades desse material 1. Então, eu uso 25 mil peças dessa ao ano e cada uma delas custa R$ 2,50. Então, qual é o custo, né, desse material no ano? R$ 2,50 vezes os 25 mil itens que eu uso por ano, chegando a R$ 62.500 de valor financeiro no ano, só com o material 1. Tá? Claro que a mesma coisa a gente faz depois para todos os outros materiais, né? Eu multiplico o valor unitário de cada material, vezes o consumo anual, né, da quantidade de cada um desses materiais. Tá? Material 2 custou R$ 15 cada um. Utilizo 35 mil peças dessa unidade, né, desse material 2. 15 vezes 35 deu R$ 525 mil ao ano, né, desse material 2. Assim por diante até o material 10. Tá? Então, vou ter o valor financeiro anual de cada material que está em estoque. Nossa tabelinha aqui tem só 10, né? Vamos imaginar aí que tem empresas que têm 10 mil itens em estoque, né? E aí, claro, né? Esse controle deve ser feito, né, via sistema, né? Ou uma planilha, né? Que dê conta, né, de apurar esse valor, né? Claro que uma empresa que chega a ter 10 mil itens em estoque vai precisar fazer isso dentro do sistema. Nem mesmo uma planilha vai ser suficiente, né, para dar conta disso, né? Bom, então, próximo passo na nossa curva ABC, né, é estabelecer os demais valores para a classificação ABC. O que a gente precisa? Encontrar o valor da demanda acumulada, encontrar o percentual de demanda de cada item sobre a demanda acumulada e o percentual dos itens acumulados. Então, são os 3 próximos passos da curva ABC. A gente vai ver cada um, tá? Na coluna 3 aqui já está aparecendo só o valor calculado anual, né? Lembro que na tabela anterior ali a gente multiplicou o valor unitário pela quantidade consumida ao ano. Essa coluna 3 é aquele resultado da multiplicação do slide anterior, tá? Então tá aqui os materiais de 1 a 10 e o resultado da multiplicação que dá o valor financeiro ao ano, né? O primeiro material, lembro que tinha dado 62.500 e depois a multiplicação, né, deu todos os outros valores que a gente encontra abaixo. No próximo passo, a gente precisa classificar a coluna 3, né, do material que tem maior valor financeiro anual até o que tem menor valor financeiro anual, tá? Então, o que tem maior valor financeiro anual, né, depois daquela multiplicação, é esse material 6, que deu 798 mil. Por isso ele ficou em primeiro, e a gente foi colocando, então, esses materiais, né, em ordem, né, do mais caro até o mais barato. Então vejam que os códigos aqui, ó, acompanharam o valor de cada um dos materiais, né? Certo? Aquele material, né, o 1, que tinha dado 62.500, ficou lá em nono, né, na ordem, porque o material 1 era 62.500, né? Então ele ficou lá
em penúltimo, em função da classificação do valor financeiro dos itens em estoque, tá? São os mesmos valores calculados, né, anteriormente, só que eles estavam fora de ordem, né, em termos de valor financeiro. No próximo passo, a gente só ordenou eles, tá? Colocando o mais caro no topo e depois, né, classificando em ordem, né, até o mais barato, certo? Sendo que o código, né, corresponde aos valores que tinham sido calculados de cada material. Muito bem. Feita a classificação na coluna 3, o próximo passo é fazer o valor acumulado, né? O valor da demanda acumulada. Como é que a gente faz essa coluna 4? Acumulando os valores financeiros dos itens em estoque. Então, começamos pela primeira linha. Na primeira linha, eu tenho material 6, 798 mil. Não tem um valor anterior para acumular, então eu só repito o valor, né? 798 mil na linha 4. Na linha 2, eu tenho um valor financeiro, né, desse material, 548.250. Mas eu tenho na linha anterior um valor para acumular, que é o 798 mil. Então, 548.250 mais 798 mil chega a 1.346.250, que eu acumulo com o valor da próxima linha, 525 mil, chegando a 1.871.250, que eu vou acumular com a próxima linha, 487.500, chegando a 2.358.750. Assim a gente vai acumulando sempre, né? Com a próxima linha na coluna anterior, soma, tem o próximo resultado, até o final, até chegar em valor total acumulado, na última linha, 3.239.750 reais, tá? Então a gente vai fazendo esse acúmulo até chegar ao valor final na coluna 4. Próximo passo, né? Na coluna 4 a gente fez todos os valores acumulados, né? Chegando àquela demanda acumulada total que a gente viu no slide anterior, né? Os 3.239.750 reais. O próximo passo é fazer a coluna 5. A demanda, o percentual da demanda, né? Do item acumulado. Então, para fazer o cálculo dos percentuais que representam, né, o percentual acumulado de cada um dos itens, eu preciso pegar o valor do item correspondente e dividir pelo total acumulado. Depois da divisão, multiplico por 100 e acho o percentual acumulado. Então, o valor lá, né, do primeiro material, 798 mil, eu divido pelo total acumulado, 3.239.750. Multiplico por 100 e encontro 25% percentual da demanda acumulada desse primeiro material aqui que está na primeira linha. Como é que eu acho os 42% do material acumulado da segunda linha? Eu vou pegar o valor acumulado da segunda linha, 1.346.250, e vou dividir pelo total acumulado, vezes 100, aí dá os 42%. E eu vou fazendo isso até o final. Pego o valor acumulado da terceira linha, divido pelo total acumulado, vezes 100, 58%. Pego o valor total acumulado da quarta linha, divido pelo total acumulado, vezes 100, vou achar 73%. Então, vou fazendo isso com cada uma dos valores acumulados para achar os percentuais correspondentes aqui do percentual de demanda acumulada, que é a coluna 5. Tá? Ao final, eu tenho, então, a coluna 5, né, com todos os valores percentuais acumulados. Né? Na última coluna, aqui era para ser coluna 6, tá? Coloquei a coluna 7 aqui por erro de digitação aí. Nessa coluna 6, eu faço a classificação ABC. Então, vocês vão ver aqui que tem itens, né? Classificados como A, itens classificados como B, itens classificados como C, de acordo com os percentuais acumulados, né? Que vão dar a importância de cada item em termos financeiros dentro do estoque. Então, nós estamos fazendo essa classificação aqui, né? Pela classificação 80, 15, 5, tá? A empresa pode alterar, né? Como a gente falou, né? Essa classificação, né? ABC para A, B, C, D, E,
né, o A, B, C, D, aí vai mudar os percentuais. E mesmo dentro da classificação só de 3 itens, né, a empresa pode mudar aqui esses percentuais, pode colocar o item A 70%, o item B 20%, né, o item C, né, 10%, por exemplo. Né? Mas no nosso exemplo aqui, a curva ABC está em 80, 15 e 5. Então, os itens A serão 80% do valor financeiro, os itens B serão 15% do valor financeiro e os itens C serão 5% do valor financeiro. Então, vamos lá. Olhando aqui na nossa tabela, a gente está vendo que os itens A estão no intervalo de 0 até 80%. Então, os itens que acumularam até 80% são itens A. Então, nós vamos ver ali. O primeiro item está até 80%? Tá, né? 25 é até 80%. O segundo item está dentro dos 80%? Tá, né? 42, né? Está dentro de até 80%. 58% está até 80%? Tá. 73% está até 80%? Tá. 86 está até 80%? Não, né? 86 está acima de 80%, então não entra como A. Então, esses 4 primeiros itens são classificados como itens A, certo? Itens B estão classificados ali como itens B, aqueles que estão na faixa, né, dos 15%, ou seja, 80 até 95, né? Os itens A estavam até 80, 15% vai fazer com que esses itens vão, né, dali de 81 até 95, né? Então, 86 está na faixa, né, até 95%, então de 80 até 95, tá. Os itens, o próximo item aqui, né, na linha 6, ele está na faixa de 80 até 95, a faixa de 15%, tá. A sétima linha aqui, 93%, está no intervalo, né, de 80 até 95, intervalo de 15%, tá. 96 tá? Não tá, né, 96 já passou de 95%, então os itens B são esses 3 aqui, né, da linha 5, 6 e 7. O restante dos itens vão estar nos 5% restantes, né? Itens A de 0 a 80, itens B de 80 a 95, itens C de 95 a 100, ou seja, os 5% restantes. Então, os itens classificados em 96, 98 e 100 são os itens C, que representam os 5% restantes, tá? Então tá aqui, né? Primeiro intervalo 80, o segundo intervalo 15 e o último intervalo 5, representando então os 100% de tudo que tem no estoque, né? 80 mais 15 mais 5, 100%, certo? Obedecendo, é claro, né, a classificação que se obteve na coluna 5. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tem um material, né, um estoque, melhor dizendo, né, que são de 15 itens. Feita aquela multiplicação, né, do valor financeiro unitário pela quantidade de consumo anual, se chega à coluna 3, né, que é o valor financeiro por ano de cada item, faz a classificação por ordem de maior a menor, foi feita aqui na coluna 3. Depois faz a demanda acumulada, né? O primeiro item repete porque não tem um item anterior para acumular, depois acumula com o próximo item, soma, vai acumulando até o final, chega ao total do estoque 978.290. Aí se faz a classificação percentual, né, do estoque de cada item, né? Lembram como é que faz? Pego o primeiro item, divido pelo total do valor do estoque lá embaixo no último, vezes 100, acha 30,4%. Depois faz a mesma coisa com o segundo item, divide o total acumulado pelo total no estoque, vezes 100, chega aos 52,5%. E vai fazendo isso até chegar no final 100%. Aí depois faz a classificação ABC, né, obedecendo os intervalos 80, 15 e 5. Né? Quem vai até 80, depois quem vai os próximos 15%, de 80 até 95, e depois quem vai nos próximos 5%, de 95 a 100. No nosso caso aqui desse exemplo 2, né, ali até a linha 4, eu tenho 79,4. Então, esses 4 primeiros itens estão dentro da faixa de 80, são os itens A. Os itens B estão na faixa de 80 até 95, então aqui de 86,3 até 94,6 são itens B. Depois os itens C vai na faixa, né, de 95 até 100%, que é do 96,5 até o 100%.
Aí nós temos nesse estoque também a classificação ABC. Tá? Obviamente, né, os itens A são aqueles mais caros, né, que vão ter, então, né, um cuidado especial, né, em termos de custo, de alocação dos recursos nesses materiais, em termos de quantidade controlada. Depois, os itens B serão os intermediários, itens C, aqueles de menor importância relativa financeiramente. Tá? Sempre relembrando que, em termos absolutos, todos os materiais têm importância, né? Porque se faltar um dos materiais, né, o produto já não fica pronto, acabado para ser enviado para o cliente, tá? Pessoal, curva ABC, como é que ficou para vocês? Ficou tranquilo? Alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Eu tava com uma dúvida ali, senhor, na questão da porcentagem ali, mas agora eu já me achei já. Tranquilo? Legal. Sora, eu achei bem tranquilo também, mas vamos ver agora nos exercícios, né? Legal. A princípio, eu acredito que, em termos de curva ABC, a gente vai ter mais exercícios teóricos ali, né? De cálculo, a gente vai ter outros cálculos, né, mais adiante da disciplina que vão ser exigidos, mas a princípio a curva ABC a gente precisa entender bem esse conceito, né? Tá? Claro que o cálculo, né, é importante, mas acredito que não vai ter essa exigência, né? Vai ser mais a parte teórica mesmo. Muito bem, gente. Então, só para reforçar a nossa tabela da curva ABC, em termos de valor em estoque, né? Nós classificamos então ali, né, os itens A 80%, item B 15%, itens C 5%, em termos de valor financeiro no estoque. Relembrando, né, que em termos de quantidade, financeiramente os itens A são 80%, mas em quantidade são 20% do estoque. Os itens B representam 15% do valor financeiro do estoque, mas em quantidade 30%. Os itens C são os mais baratos, né, menos impacto financeiro no estoque, apenas 5%, mas em quantidade, né, dentro do estoque, em geral, são 50% do estoque. Bom, nós vamos ver também, né, na nossa gestão e controle do estoque, os métodos de controle de estoque. São 4 métodos: sistema duas gavetas, sistema de máximos e mínimos, sistema de reposição periódica e o planejamento da necessidade de materiais. Na aula de agora de manhã, a gente vai ver os dois primeiros, sistema duas gavetas e o máximo e mínimo, né? Reposição periódica e necessidade de materiais vão ficar para a aula 4, que é à tarde, né, a partir das 13 horas, certo? Então, iniciamos com o sistema de duas gavetas. No sistema de duas gavetas, claro, já vamos começar com essa imagem mental de gavetas mesmo, né? Vamos imaginar que no estoque lá, eu tenho um material que eu controlo e eu tenho duas gavetas desse material, tá? Vamos imaginar que são duas gavetas de parafuso, é o mesmo parafuso, né? Na gaveta A, eu tenho lá, por exemplo, 10 mil parafusos, né? M3 por 10, por exemplo, né? Um parafuso. Na gaveta B, eu também tenho esse mesmo parafuso M3 por 10. Sendo que na gaveta A, desse material, eu tenho o consumo para atendimento da produção, né? Então, vem a requisição de material, a gente está montando o produto lá, traz uma requisição e eu vou entregando para a produção dessa gaveta A, tá? Na gaveta B, eu tenho lá 1.000 parafusos desse, né? Uma quantidade menor, que é o meu estoque de segurança. No momento que terminou os parafusos da gaveta A, que eu entreguei tudo para a produção, vem uma próxima requisição, eu já começo a consumir da gaveta B, acabou da gaveta A. Então já estou entrando no meu estoque de segurança, ou seja, acabou da gaveta A, eu já tenho que fazer um pedido de compra, tá? Para repor os 10 mil parafusos da gaveta A, tá? Porque se acabar o estoque de segurança, o que vai acontecer com a produção? Quebra do fluxo produtivo. Então esse é um método de controle de estoque para evitar que a gente tenha uma interrupção no fluxo produtivo, tá? Que é um método chamado sistema de duas gavetas. Então, obviamente, né, isso transportado para dentro de um sistema, né, também o controle é feito nessa
nessa ideia, né? Só não é uma gaveta física, né? Eu tenho lá dentro do meu sistema, né, um consumo, né, do material. Quando chegar no volume, né, mínimo lá do estoque, seria a gaveta B, né, tem que fazer compra para garantir, né, que esse valor mínimo não seja consumido, né? Então o sistema de 2 gavetas tem essa garantia, né? Sistema de máximos e mínimos. No sistema de máximos e mínimos, a gente faz o cálculo, né, desse valor máximo que eu tenho que, né, máximo que eu posso ter no estoque, e do valor mínimo, né, que vai me garantir o estoque de segurança, dos quais eu vou acabar flutuando o consumo, né? Então, na ideia ali do sistema de 2 gavetas, a gente tem a ideia, né? Mas não tinha ali os valores calculados. No sistema máximos e mínimos, a gente calcula esse valor. Qual é o valor máximo que eu vou ter? E qual é o valor mínimo para garantir a continuidade da produção? O estoque mínimo, né, ou o sistema de estoque mínimo, ele é representado ali pela sigla EMIN ou ES, tá? Estoque mínimo, EMIN, ou estoque de segurança, ES. Tá? Ele vai garantir ali, né, um valor mínimo daqueles itens em estoque, né, para que não haja quebra da produção em função de um atraso de entrega de matéria-prima, né, uma quebra no fluxo de fornecimento pelo meu fornecedor. Então, até que o fornecedor me entregue o próximo lote, eu tenho aquele valor mínimo em estoque para garantir o processo produtivo. Tá? A fórmula, essa sim, né, nós vamos fazer exercícios aí nas nossas atividades, né? A fórmula é ES ou EMIN igual a consumo médio vezes o fator de segurança. É uma fórmula aí para vocês anotarem já, né? ES, também representado por EMIN, igual consumo médio vezes o fator K de segurança. Como é que a gente encontra o consumo médio, né? Então, o consumo médio, é claro, né? A gente vai pegar o consumo total do período dividido pela quantidade de períodos. Por exemplo, no mês 1 eu consumi 10, no mês 2 eu consumi 20, no mês 3 eu consumi 30. Então, somo o consumo dos 3 meses e divido por 3, né? Foram 3 períodos. E eu tenho a média, é o meu consumo médio. Vezes o fator de segurança. Esse fator de segurança, nos nossos exercícios, nas nossas atividades, vai ser dado pelo exercício, né? Mas, na prática profissional, o fator de segurança é dado pela empresa, né? Pelo gestor do estoque, que vai definir, né, o fator de segurança para o seu estoque, tá? Sai daí, cara. Estoque máximo. Não. O estoque máximo é o nível em quantidade, né, em volume, máximo desejável no estoque, ou seja, se eu ultrapassar aquele valor máximo, eu vou ter, né, valor financeiro depositado em estoque acima do desejável. Né? Pode causar alguns problemas financeiros para a empresa. Então, o estoque máximo me garante, né, que eu tenha o necessário, né, até um limite, sem que eu tenha comprometimentos financeiros em estoque dos materiais da empresa. A fórmula do estoque máximo, né, Emax, igual consumo médio mais o estoque de segurança. Então, mais uma fórmula aí para vocês anotarem, tá? O consumo médio a gente já viu como é que é, né? Então, vou pegar o consumo, né, período por período e depois dividir, né, o somatório dos períodos pelo número de períodos. Então, de novo, né? No primeiro mês eu consumi 10, no segundo mês eu consumi 20, no terceiro mês eu consumi 30. Somo os consumos mês a mês, vou ter um consumo total. Esse consumo total eu divido pelo número de períodos. Quantos períodos foram? Foram 3, né? Foram 3 meses. 1, 2, 3. Vou dividir por 3, vou ter o meu consumo médio. Mais o estoque de segurança. O estoque de segurança a gente viu como é que faz o cálculo, né? Na fórmula anterior, né? Tem que somar o valor correspondente ao meu estoque de segurança e vou achar o meu estoque máximo, tá? Então, nós temos aqui um exemplo prático para calcular, então, o estoque máximo e o estoque mínimo, né? Tenho aqui um consumo mensal, ou seja, os períodos, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4 meses. Alguém abriu o áudio, hein? Tá tocando o celular, eu acho, talvez.
É importante, às vezes a gente abre o áudio para fazer uma pergunta, um comentário, e esquece de fechar, né? Então é importante aí a gente ficar ligado nisso. Às vezes até eu acho que esqueço, né, disso. Mas na prática a gente vai acabar se acostumando. Então vamos lá, gente. Então tem 5 períodos, né? 5 meses. Perfeito. Cada mês eu tenho um consumo diferente, né? Para achar o consumo médio, eu preciso somar o consumo de cada mês. Então a gente está somando aqui, né? O consumo de cada mês, chegando a um consumo total desses 5 meses de 470. Eu divido o consumo total pelo número de períodos. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar os 470 dividido por 5. A gente achou o consumo médio 94. Isso a gente precisa, né, para o cálculo do estoque máximo e estoque mínimo, tá? Posteriormente, a gente vai ter outros cálculos que a gente vai precisar do tempo de reposição também. Então já é o mesmo conceito, então a gente já vê que como é que é feito o tempo de reposição médio, né? Da mesma forma, né? Em cada mês, meu fornecedor lá, né, me repôs o material, mas num mês ele levou 13 dias para repor, no outro mês ele levou 15, no outro mês ele levou 22, no outro mês ele levou 25, no outro mês ele levou 19 dias para repor. Somando, né, eu tenho um somatório de 94 dias aqui para esses 5 meses. Para achar o tempo de reposição médio, vou dividir os 94 dias por 5 meses, né? E vou achar, então, um tempo médio de reposição de 18,8 dias. O tempo de reposição vai ser para um cálculo posterior, né? Mas como o princípio é o mesmo, já fica aqui o nosso entendimento, né, de como é que a gente chega no tempo de reposição, tá? Bom, então como é que a gente fez o nosso cálculo, né, das médias, né? Então o primeiro passo foi isso, né? Nós achamos ali o consumo médio, somando o valor consumido em cada mês, chegou a 470. Foram 5 meses, dividimos por 5, né? Os 470, a gente achou 94 litros de consumo médio, que é importante para o segundo passo. Nosso segundo passo, cálculo do estoque de segurança ou estoque mínimo, né? EMIN. Então, é o consumo médio vezes o fator K. Nosso exemplo, o fator K é 10%, o consumo médio 94, multiplica 10% de 94, a gente acha, então, o estoque de segurança de 9,4 litros, ou seja, essa é a quantidade mínima que eu posso ter em estoque desse item, desse material, para não ter quebra, descontinuidade no meu fluxo produtivo. Tá? Estoque mínimo, estoque de segurança, 9,4 litros. Terceiro passo, o estoque máximo. O estoque máximo é dado pelo consumo médio mais o estoque de segurança. Então, o estoque máximo é os 94 do consumo médio, que a gente já tinha calculado, mais o estoque de segurança também foi calculado antes, né? 9,4. Somos 2, a gente chega a um estoque máximo de 103,4 litros desse item dentro do estoque. Então, esse é o limite máximo que eu posso manter desse item no estoque. Valores acima disso, né, eu vou estar colocando custo, né, finanças da empresa, né, de uma forma a causar algum tipo de prejuízo, né, financeiro à organização. Então, o estoque máximo me garante que eu não ultrapasse esse limite, né, financeiro de cada item no estoque. Tá? Muito bem, gente. Perguntas, dúvidas a respeito do estoque máximo, estoque mínimo que a gente viu agora, ou algum outro aspecto desse conteúdo da aula 3? Como é que ficou para vocês? A Kathleen mandou no chat aqui para ela, ficou tudo tranquilo. Só pra mim ficou tudo certo, consegui pegar bem. Legal, Fernanda. A Patrícia ali mandou tranquilo também. Muito bem, gente. Se ficou tranquilo para vocês, né? Thiago mandou ali um tudo ok também no chat. Se ficou tudo tranquilo para vocês aí nessa nossa primeira parte ao vivo, né? Nós vamos fazer o nosso intervalo de 15 minutos, tomar um café, tomar uma água, né?
Na volta do intervalo, a gente continua ao vivo, né, do Google Meet, mas começa as nossas atividades ali no Classroom, tá? Então, as atividades no Classroom vão ser sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver. Tá? Nós vamos, da mesma forma que a gente fez, né, na primeira aula, coloca uma atividade. Quando a maioria tiver feito a primeira atividade, eu coloco a segunda e a gente vai nessa sequência, né, até o final do período da manhã, 12 horas, né, meio-dia. Fazemos o intervalo do almoço, voltamos às 13 horas. Sendo que a gente permanece ao vivo aqui até o meio-dia, tá, gente? Em seguida, né, depois do intervalo, eu vou postar os slides e o resultado, né, dessa aula gravada, tá? Então vamos fazer um intervalinho de 15 minutos, depois a gente volta, então, aqui ao vivo com atividades do nosso Classroom, pode ser? Ok, então. Vamos aí, 15 minutos, 10h48.